Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Luiz Queiroz, sou pastor ali da Videira de Aparecida, Centro, e hoje estou aqui para fazer uma breve revisão com você sobre a matéria do cursão Transformação da Alma. E aí, já está com saudade das aulas? Então vamos lá. Você aprendeu lá nessa matéria no cursão, estou aqui apenas revisando que Deus deseja fazer uma salvação completa para cada um de nós. Então eu vou relembrar aquilo que você viu na primeira matéria lá de princípio de revelação da palavra, que nós somos um espírito, alma e corpo, e que o pecado ele atingiu essas três áreas. E Deus deseja fazer uma salvação que alcance cada uma dessas partes. Por quê? Porque o nosso espírito, você aprendeu lá, que ele serve, que ele é a faculdade para nos conectarmos com Deus. Então ele tem a função de termos comunhão com o Pai. Já a nossa alma, por sua vez, é onde está o nosso pensamento, o nosso ego, o nosso eu, é o centro das nossas emoções e também da nossa vontade. E o nosso corpo, pastor? Para que serve o nosso corpo? O nosso corpo é a nossa casa aqui na Terra, E ela serve para comunicar com as coisas materiais. Então é por meio do nosso corpo, por exemplo, que eu pego esse passador aqui. Então eu tenho um contato com as coisas exteriores. E a salvação de Deus, ela vai atingir cada uma dessas partes. Então eu vou falar aqui sobre os estágios dessa salvação de Deus. E o primeiro estágio é a salvação do nosso espírito. Que a primeira coisa que Deus precisou fazer conosco foi fazer-nos nascer de novo. Então nós chamamos esse estágio inicial de regeneração. A regeneração, nela está inclusa aí a redenção, a santificação e também a justificação e a reconciliação com Deus. Antes, a Bíblia diz que éramos inimigos de Deus, mas agora nós fomos reconciliados. E essa regeneração, ela está inclusa, ela acontece no momento do novo nascimento. Então a regeneração também é chamada de novo nascimento. No dia que nós nos convertemos, no dia que nós nascemos de novo, o nosso espírito ele foi regenerado. Então o primeiro estágio da salvação completa de Deus, ela inclui o nosso espírito. E o segundo estágio envolve o quê? Esse segundo estágio ele vem para salvar a nossa alma. E nós chamamos esse estágio de transformação. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, lá diz assim, olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, a transformação que Deus quer fazer em nós é uma mudança que vai acontecer lá no nosso interior. Nós chamamos isso de uma transformação metabólica. Ou seja, não é apenas uma maquiagem ou algo exterior, mas é uma mudança que vem lá de dentro e vai alcançar até mesmo o exterior. Não é uma maquiagem de fora para dentro, não é você fingir que de fato você é uma nova pessoa. Não, essa transformação ela vai acontecer com a vida de Deus, ela vai ser acrescentada na sua vida e assim vai acontecer em nós uma transformação, uma mudança, algo vai ser transformado. E por que nós falamos que é uma mudança metabólica? Porque nós seremos transformados numa nova natureza, nossa mente ela será renovada. E lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, significando que é um processo. O que está escrito lá? Veja bem aí, olha. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Você lembra que lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o pecado, ele entrou e ele desafeiçoou o homem. Hoje, infelizmente, o homem sem Deus, ele não se parece com Deus. Muitas vezes ele parece mais com Satanás, porque faz coisas terríveis, coisas diabólicas. Mas uma vez que nós nascemos de novo, a vida de Deus é acrescentada na nossa vida e nós somos transformados. E essa transformação ela é por etapas. E esse estágio dessa transformação, ela inclui em nós uma santificação, um crescimento espiritual, nós somos amadurecidos, somos edificados e vamos sendo transformados a cada momento. Então esse processo nós chamamos de transformação da alma. Mas o terceiro estágio da plena salvação de Deus inclui a salvação do nosso corpo. E a Bíblia diz que essa salvação do nosso corpo ela vai acontecer no futuro. E nós chamamos esse estágio de glorificação, porque a Bíblia diz que nós, no futuro, vamos receber um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo imortal. E Deus ele vai transformar esse nosso corpo num corpo
né, que vai ser a mesma coisa que o corpo de Jesus tinha quando ele ressuscitou. Então, nossa alma, ela está sendo transformada, o nosso espírito já foi salvo lá no passado, já foi regenerado, mas o nosso corpo ele ainda vai ser glorificado lá no futuro, ok? Então essa foi a primeira aula que você viu lá na matéria. E a segunda aula, né, que é o ponto-chave aqui da nossa revisão hoje, que é a transformação da nossa alma. Então meu foco aqui hoje é trazer para você rapidamente sobre a transformação da nossa alma. Porque, né, esse processo ele vai acontecer ao longo da nossa vida cristã. Porque o espírito ele já está pronto. O que ele precisa é ser exercitado. Nós já nascemos de novo. Muito provavelmente você que está aqui no cursão, você já teve uma experiência de salvação com Deus. Provavelmente você já participou dos nossos encontros. Se não participou ainda, quero convidar você para participar. Mas o fato é, se você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você já é uma nova criatura. Agora o seu espírito está prontinho, ele já está apto para comunicar com Deus, para receber da parte de Deus. O que você precisa fazer agora é apenas exercitá-lo, para que ele possa crescer, para que ele possa aprender mais das coisas de Deus. Pastor, mas como é que eu faço isso, com o meu espírito? Olha, lendo a palavra, orando, jejuando, participando das programações da igreja, na célula, nos cultos. Cada vez que você se expõe à palavra de Deus, à comunhão com os irmãos, o seu espírito ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai sendo exercitado. É como uma criança, Uma criança, um bebezinho ali, ele já nasce perfeito. Só que ele precisa ser alimentado para que ele possa crescer saudável. Então você alimenta o seu espírito por meio da comunhão com Deus, por meio da palavra, por meio, às vezes, quando você coloca um louvor, quando você ora em línguas. Tudo isso é motivo para você exercitar o seu espírito. E a nossa alma, como é que ela é transformada? Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, tanto lá em 2 Coríntios 3,18, a Bíblia diz que essa transformação da alma ela acontece de duas formas. Primeiro, com a renovação da nossa mente e também por contemplar o Senhor. Então, isso é que vai acontecer. Vamos explicar cada um desses processos aqui com você. E o nosso corpo? O que nós fazemos com o nosso corpo até que venha a glorificação lá no futuro? A Bíblia diz que nós devemos disciplinar. Ou seja, você deve levar o seu corpo com a rédea curta, não dar lugar à sua carne. Lá em Romanos 12:1, a Bíblia diz que nós devemos ali apresentar nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus. Amém, queridos? Então, como é que é isso? Como é que eu devo apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo? O que diz lá em Romanos 12:1? Vamos ler lá, olha. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós podemos entender esse sacrifício vivo de três formas. Primeiro, ele é um sacrifício racional, lógico, ou espontâneo também, algo que eu faço de sã consciência, de forma espontânea. Mas também pode se referir a você mortificar as obras más da sua carne, não dar lugar às paixões da carne, mas pelo contrário, coloca o seu corpo para ser um instrumento na mão de Deus. Mas também envolve a adoração com a participação do nosso corpo, com expressões. Um crente cheio de espírito é um crente que tem expressões. Eu costumo dizer que um crente calado, um crente que não tem expressão, é um crente oprimido. E nós não devemos ser oprimidos, pelo contrário, devemos ser espontâneos, sensíveis à presença de Deus. Então eu posso apresentar meu corpo como sacrifício vivo, consagrando cada um dos meus sentidos das portas de entrada do meu corpo ao Senhor. Então consagre o seu corpo ao Senhor de que forma? Você pode agora mesmo colocar a mão aí sobre os seus olhos e consagrar ao Senhor. Colocar a mão sobre os seus ouvidos e consagrar ao Senhor. Eu declaro, por exemplo, que meus olhos só vão ver as coisas de Deus, meus olhos são santos, não vão ser colocados em coisas impuras. No meu ouvido só vai entrar coisas que edificam. Não vou dar ouvidos às coisas ruins, à questão de blasfêmias ou conversas torpes, palavrões. Vou guardar minha boca, minha língua, minhas mãos, até mesmo minha comida vai ser comida santa, meus pés só vão andar por lugares que agradam o Senhor. Então são formas práticas que você pode consagrar o seu corpo para adoração a Deus. Amém? Então, a Bíblia diz que inclusive o pecado, ele vem, ele entra no nosso corpo, ele entra na nossa vida por meio dos 5 sentidos. O diabo ele usa um desses 5 sentidos, seja nossos olhos, nosso olfato, nossa visão, nossa audição, ou nosso tato, ou nosso paladar, para poder nos chamar a atenção ou nos tentar para o pecado.
Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte, olha, vendo a mulher, né, o que ela viu, né, a primeira coisa que ela fez foi ver. O diabo chamou a atenção dela, a serpente ali chamou a atenção dela pela visão. Ela viu a mulher que a árvore era boa, que era agradável aos olhos, né, que era desejável, né? Então imagina ela vendo aquele fruto ali, dá até água na boca, né? Até salivou, porque era algo desejável. Então a Bíblia fala que ela foi lá e tomou, pegou. Tá vendo que o processo da queda envolve os sentidos? É assim que o diabo faz. Ele atrai a nossa atenção por um dos 5 sentidos. E se nós não vigiarmos, não guardarmos, né, essa atração vira uma sedução. Ou seja, né, vai despertar algum instinto nosso, algum desejo. Ali no texto diz que a mulher viu, né, que a árvore era boa e agradável, ou seja, já sentiu desejo, né? E se nós não tomarmos cuidado, não dermos um basta, aquela sedução vai virar tentação, vai ter um desejo. Né? A Bíblia diz ali que ela viu ali, era agradável aos olhos, desejável, aí aconteceu a tentação. Aí ela foi lá e tomou, pegou. Né? E uma vez que faz isso, né, uma vez que os sentidos ali entram em ação e você não dá um basta, isso vai produzir o pecado, vai ter uma intenção impura no coração. A Bíblia diz que, lá, por exemplo, lá em Mateus, que você peca, né, não só quando vai para a cama com a mulher, mas se você olha com olhos impuros, você já pecou. E o pecado, uma vez concebido, ele sempre vai gerar morte. Mas observe aí o processo de tentação. Envolve o nosso corpo, envolve os sentidos naturais. Por isso que nós temos que consagrar todos os nossos sentidos a Deus, amém? Mas vamos continuar. O segundo ponto aí é que a Bíblia diz para a gente não se conformar com este século. No processo de transformação da alma, diz Romanos 12:2, lá diz assim, olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que vocês experimentem, né, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, o que é não conformar? Essa palavra conformar é você tomar forma. Em outras palavras, quando diz para não conformarmos com este século, é você não se parecer, você não agir, você não ser igual ao mundo. O século aqui é mundo. Então, em outras palavras, é não se pareça com o mundo. O homem de Deus, a mulher de Deus, não deve fazer as coisas como o mundo faz, não deve falar como o mundo fala, não deve pensar como o mundo pensa. E como é que nós vamos passar por essa transformação? Então, não seja igual ao mundo, não se pareça com o mundo. De que forma? Transformando pela renovação da mente. Porque a nossa mente, quando nós éramos do mundo, ela foi condicionada lá pelo pecado, ou pelas próprias... A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Então toda a nossa vida foi treinada lá fora, né, para o mal, para o pecado, com as coisas do diabo. Então uma vez que agora nós nascemos de novo, o nosso espírito ele é novo. Nosso coração agora quer agradar a Deus, sim ou não? Né? Se você pudesse responder aí, você vai falar aí, testificar. Não, pastor, eu quero agradar a Deus. Há no meu coração um desejo de fazer a vontade de Deus. Porque seu espírito já nasceu de novo. Só que a sua mente, às vezes, continua antiga. A sua mente, as suas emoções continuam ainda, né, como era lá no mundo. Às vezes você, apesar de querer fazer o certo, ainda tem, né, desejo por coisa errada, ou às vezes ainda é inclinado para essas coisas mundanas. Então o que precisa ser feito? Precisa mudar a mentalidade. E essa palavra transformar, que o apóstolo Paulo usa aqui, ela vem do grego metamorfos, que significa uma mudança, né, de dentro para fora. Não é apenas uma maquiagem, não é apenas um faz de conta, mas verdadeiramente você é transformado numa nova pessoa. Lá em 2 Coríntios, depois você pode ler lá, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que, né, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Então não podemos, né, hoje, né, nos conformar com o padrão do mundo. A Bíblia diz lá em 1 João 2,15, está aí na tela, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então nós temos que mudar nossa mente para não ser mais parecido com o mundo. E o terceiro ponto aí, seguindo, é a transformação da nossa alma. Como eu disse para você agora há pouco, essa palavrinha transformação vem de metamorfos,
que é a mesma palavrinha nossa no português, metamorfose. Não sei se você lembra, lá quando você estudava, né? Vinha passar aprendeu lá o processo de metamorfose, né? Uma lagartinha que entrou no casulo, que depois transformou numa borboleta. Nós chamamos esse processo de transformação ou de metamorfose. Então isso significa, né, que uma substância ela é mudada de uma outra natureza. Não é simplesmente uma maquiagem, como eu disse, mas é uma mudança, né, de constituição, uma mudança de natureza. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criação. Apesar de naturalmente você ser a mesma pessoa, se fizer um exame de DNA, continua, né, sendo seu filho, seu pai, da sua mãe, naturalmente falando, mas espiritualmente falando, agora você é uma nova criatura. Você não é mais um homem. Por isso que a Bíblia fala que a velha criatura morreu, o velho homem morreu, agora é um novo homem, é uma nova constituição diante de Deus. E esse processo, né, de transformação, né, é como se fosse um processo, podemos comparar aqui, com um processo, por exemplo, de alimentação. Quando você come uma comida, ingere uma comida, e essa comida ela vai passar por um processo de transformação lá no seu estômago, e ali vai extrair todos os nutrientes, aquela comida vai ser transformada em energia, né? Em vitaminas, em força para o seu corpo. É mais ou menos isso que a Bíblia está falando, nessa comparação. Então essa reação química, né, que acontece quando a vida de Deus ela é adicionada na nossa vida, quando nós nascemos de novo, a vida de Deus ela é colocada em nós. E essa vida de Deus vai gerar uma transformação do nosso ser. Vai nos transformar numa nova pessoa. E esse metabolismo ele inclui alguns itens, como por exemplo, né, esse novo elemento ele é inserido em você, né, haverá ali um processo interno que vai substituir o velho homem pelo novo homem, ou o velho elemento pelo novo elemento, e essa eliminação, né, vai haver a remoção do seu velho homem, e vai ficar apenas um novo homem, nascido, né, segundo Deus. Nem qual que é o elemento que vai produzir essa mudança toda em nós? É Cristo. Uma vez que nós recebemos Cristo, e Cristo agora habita no nosso coração, esse habitat de Deus em nós, a Bíblia fala que é a divina semente, por isso que o Filho de Deus ele não anda mais na prática do pecado, porque nele habita uma divina semente, e essa divina semente é Cristo. O próprio Cristo habita em você, e a vida dele que já está em você, está te transformando numa nova pessoa. Se você talvez é um novo convertido, normalmente os alunos do cursão são pessoas que vieram para a igreja há pouco tempo, né? Ou mesmo que você já tenha mais tempo de fé cristã, você percebe que ao longo da sua caminhada cristã, você vai sendo mudado. Né? Hoje você não é a mesma pessoa que era um ano atrás, né? Ou lá no início da sua conversão. Por quê? Porque a vida de Deus que está aí na sua vida está te transformando. Então, toda a sua alma está passando por um processo de transformação. Na sua mente, ou seja, a sua forma de pensar. Você já não vê as coisas mais como via antigamente. As suas emoções já não dominam mais a sua vida como dominava antes, né? E agora até mesmo a sua vontade, ela agora está controlada, você agora tem um domínio próprio. Tudo isso está sendo transformado. Então nós precisamos agora que Cristo transborde cada vez mais a nossa vida. Precisamos ser cheios do Espírito de Deus, precisamos ser cheios da presença de Deus, porque isso vai acelerar esse processo de transformação e cada parte da nossa vida vai ser transformada na imagem e semelhança de Cristo. Amém? E o quarto ponto, como é que ocorre essa transformação, pastor? A primeira coisa que eu falei lá atrás, mas vou entrar em detalhe agora, é esse processo de transformação acontece primeiramente com a renovação da nossa mente. Lá em Romanos 12, né, nós lemos lá, para não conformar com este século, mas transformar pela renovação da mente. Mas como é que essa renovação da mente acontece? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, nós descobrimos que essa renovação ela acontece com a palavra. Então, quando eu me submeto à palavra, quando eu me exponho à palavra, quando eu estudo a palavra, essa palavra de Deus que é viva e eficaz, ela vai transformar, vai renovar a minha mente. Então, não é só mudar o pensamento. Você muda o pensamento, o que causa essa mudança de pensamento é a palavra de Deus. Por isso que aí é importante você estar ouvindo a palavra. Então, quero desafiar aqui você, não desista do cursão. Daqui a poucos dias vamos voltar às aulas. Volte para a sala de aula, venha terminar o curso, porque você está experimentando, está aprendendo mais da palavra de Deus, meus irmãos. E essa palavra salvar, que Tiago ele fala aqui, olha, que a palavra de Deus lá diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós é implantada.
Ou seja, alguém está pregando para você, alguém está te ensinando, receba essa palavra, porque essa palavra é poderosa para salvar a vossa alma. Então essa expressãozinha salvar, uma coisa que eu quero te ensinar aqui hoje, meu irmão, que a salvação de Deus não é apenas para salvar você do inferno. Salvar você do inferno é apenas o primeiro passo. Mas a Bíblia diz que Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então não é só salvar do inferno. Mas essa palavrinha salvar no grego ela é sozo e significa restaurar, significa salvar, curar, renovar. Ou seja, tudo que você precisa para uma vida abundante, essa palavrinha ela contém tudo isso. É como se fosse ali um coquetel de vitamina espiritual que é aplicado em você quando você recebe a palavra e ela transforma a sua vida. Amém? Então, como nós vamos renovar nossa mente usando a palavra? Como que isso funciona? É simplesmente recebendo a palavra. Como o Tiago disse lá, apenas receba de bom coração. Então, a primeira coisa para nos tornarmos, para recebermos a palavra é ouvir a palavra. A Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, se expõe a palavra. Algumas pessoas acham que não é importante participar da célula, não é importante vir no culto, que isso é algo secundário, que eu posso ler na minha casa, que eu posso receber Deus lá da minha casa mesmo. Mas isso é uma mentira, é um fake news do inferno. Isso não é verdade. Porque quando nós nos reunimos para ouvir a palavra, há um liberado, um alimento espiritual. E esse alimento, aquela atmosfera do ambiente, ela é poderosa para nos transformar. Então, quero desafiar você. Você é novo convertido, crie o hábito, não falte culto, não falte célula. Sempre que tiver algum evento na igreja, participe. Tenha ali, ou leia a Bíblia, leia diariamente a palavra de Deus. Eu lembro que lá na turma de Aparecida, eu desafiei os irmãos a lerem a Bíblia durante o curso. Desafiei eles, na verdade, a ler o Novo Testamento inteiro, da agora até no final do cursão. Até ali no mês de junho, todos lerem o Novo Testamento. E quero fazer esse desafio para você também. Leia ali 1, 2, 3 capítulos por dia, que vai ser suficiente. Você vai ver o tanto que sua vida vai ser transformada com a palavra. Segundo, letra B ali, olha, além da renovação da mente que nós citamos, a nossa transformação da alma também acontece, diz a Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, por contemplar o Senhor. Lá diz, olha, todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então essa palavrinha de novo aqui, transformar, é metamorfose. Ela só aparece 3 vezes na Bíblia. Lá em Romanos 12, quando nós lemos lá de não conformar com este século, mas transformar pela renovação da mente. Aqui em 2 Coríntios 3. E também lá em Mateus, quando fala lá daquele processo que Jesus estava na transfiguração. Então lá, quando Jesus participou ali daquele momento, que estava ali no monte, que os discípulos viram ele, Elias e Moisés, e ele transfigurou diante deles. Então essa transformação é exatamente nisso. É uma transfiguração, é uma renovação poderosa que acontece, ok? Mas vamos avançar. Mas estamos falando aqui de transformação da alma. Então o que não é uma transformação bíblica, Vamos entender o que não é essa transformação. Primeira coisa ali então, o Espírito Santo, ele está operando em você, e ele vai transformar você, vai operar até que a sua alma seja completamente transformada. E essa transformação não é você que produz, não somos nós que causamos ela, pelo nosso esforço, pela nossa disciplina. Não, pastor, agora eu vou, não vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, não vou fazer mais aquilo, não vou pegar nisso, não vou tocar naquilo, não vou olhar para isso. Não, essa transformação não é um trabalho seu. É algo extraordinário que a Bíblia diz que essa transformação é o próprio Deus que opera em nós. Porque na religião nós aprendemos que nós é que temos que fazer. Não, agora que você é crente, talvez assim como eu, quando eu converti, veio uma crise, porque agora não podia isso, não podia aquilo outro, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo outro, e eu fiquei em crise. Só que me ensinaram errado. Porque, na verdade, com o passar do tempo ali, eu percebi que não exigia esforço. Aquelas coisas pecaminosas, aquelas coisas que não condiziam mais com a minha nova vida, com o passar dos poucos dias eu nem mais me interessava por aquilo. Não foi difícil, eu pensei que seria impossível largar, seria impossível fazer aquilo outro, mas a graça de Deus, ela opera em nós. Então, de acordo com o ensino da palavra de Deus, do Evangelho, nós somos transformados simplesmente por estar contemplando o Senhor,
olhando, vislumbrando a presença de Deus. Quando nós estamos ali diante do Senhor, na presença de Deus, nós somos transformados. Não é por práticas e rituais religiosos, mas é o simples fato de você estar em comunhão com Ele, estar diante dEle, estar contemplando a pessoa de Cristo. Então, o primeiro ponto aí, olha, essa transformação não é uma mera mudança exterior, não é uma mera maquiagem exterior, mas é algo metabólico, é algo que acontece lá de dentro. É uma transformação genuína, é algo que acontece lá do nosso interior para fora. Nosso coração que é mudado. Não é só uma questão de roupa, vou agora vestir uma roupa mais comportada. Não, você veste a roupa comportada, mas não é isso que muda. Na verdade, você veste agora uma roupa mais comportada, nesse exemplo aqui, porque lá no seu coração você já não aguenta mais aquela coisa vulgar, aquela coisa sexual, aquela coisa ali, não é muitas vezes sensual, não, aquilo já não, você fica com vergonha daquilo. Por quê? Porque houve uma transformação. Você já não é mais aquela pessoa de antigamente. Não é uma reforma, não é uma maquiagem, mas é uma mudança de coração. Então a verdadeira transformação é essa mudança metabólica que a gente chama. Só você lembrar do processo da comida, aquela comida que você comeu hoje no almoço, hoje na janta, ela foi transformada em uma nova matéria, uma energia agora, uma vitamina que te dá sustento. Então nós somos aquilo que comemos. Quanto mais você comer das coisas de Deus, quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, você vai ser fortalecido na presença de Deus. Segundo ponto, o que também não é uma mudança de comportamento. Não é apenas uma mudança de comportamento, mas é uma mudança de natureza. Então agora que você é nova criatura, que você nasceu de novo, na verdade não é que você tem que ficar vigiando o tempo inteiro agora, é bom vigiar. É bom, tem coisas que não convém para o Filho de Deus. Mas acredite, não vai ser esse vigiar que vai transformar você. Na verdade, você muda o seu comportamento porque algo aconteceu lá dentro. Não é que você vai se esforçar. Agora eu tenho que me esforçar para não contar mais uma piada, por exemplo. Um exemplo besta aqui, mas sem entender. Não, você com as piadas nojentas, sujas, pecaminosas, pornográficas, você não vai querer falar aquilo mais. Não é só porque é nojenta, mas porque você, não combina mais, eu não tenho mais vontade disso. Agora eu sou filho de Deus. Então não é só com disciplina, que os hábitos vão ser mudados, com esforço. Não, acredite, fique em paz. Talvez alguns hábitos errados seus não vai desaparecer do dia para a noite, mas persevere. Mantenha-se firme na posição de filho de Deus, que esse comportamento ele vai ser mudado. E vai ser uma mudança sem muito esforço, porque é uma mudança de natureza. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Coisa antiga, aqueles velhos hábitos já ficaram para trás. Agora tudo se fez novo. Terceiro, a transformação bíblica também não é uma regressão do pecado, mas é uma expressão de Cristo. Então muitas pessoas elas vivem querendo explodir de raiva, por exemplo, estão constantemente, fica se reprimindo. E vai contar até 10, 1, 2, 3, até passar a raiva. Mas acredite, se for só isso, algo natural, mais cedo ou mais tarde você vai explodir. Se você apenas tentar vigiar sua boca agora, é bom, faz bem vigiar a boca. Você não pode sair falando o que você pensa. Você não pode falar o que quer. Tem até aquele ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas não é aquele esforço terrível, eu não posso me ficar na raiva, eu não posso xingar. Não, você vai perceber que a sua natureza mudou. Você agora é outra pessoa. Quando menos, antigamente, qualquer coisinha você já explodia. Como diz, não podia te provocar que você já ia para a briga. Agora não, você vê que você está mais manso. Por quê? Porque essa transformação é uma transformação interior. E quarto, a verdadeira transformação não é uma obra humana. Não é algo que você está fazendo. Então precisa estar bem claro para você hoje que não é nós que fazemos. Não é nosso esforço que nos transforma. Não é uma obra do homem. Na verdade, é a obra do Espírito Santo de Deus que está operando em nós. A Bíblia diz que Cristo ele é poderoso para completar, para terminar a boa obra que ele já começou em nós. Então é ele que está fazendo essa obra de transformação de vida. Ninguém pode falar, o Senhor me salvou, mas aquele hábito errado foi eu mesmo que mudei. Não, é ele, tudo é dele. Tudo opera dele. Quinto, a transformação pelo Evangelho é uma obra divina que exige a nossa cooperação. Pastor, não faço nada então? Fico no meu sofá sentado esperando? Não. Você não vai ter esforço, mas você participa com Deus disso. A vida cristã não requer esforço, mas requer fé.
Então nós podemos ver isso lá em 1 Coríntios 15:57, que diz que graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa vitória não é você que toma, você que alcança, ela te é dada, é um presente de Deus. É pela graça. É pela graça. Então o que fazer então? Apenas esteja submetido à palavra, se exponha à palavra, esteja na comunhão, esteja envolvido nas coisas de Deus. Não desista do cursão, termine. Acabou o cursão, vai para o CTL, depois vai para o seminário, vai aprender mais. Sempre tenha, leia a Bíblia. Tenha um livro para você estar lendo também. Adquira esses novos hábitos. Mas vamos avançar já indo para o nosso encerramento. E qual que é a verdadeira transformação então, pastor? Então, Paulo ele diz lá em 2 Coríntios 3,18, nós já lemos, que essa transformação, ela acontece quando nós contemplamos o Senhor, quando nós estamos debaixo ali na presença de Deus, diante dele. E quando nós somos estamos ali contemplando, a própria imagem de Deus, ela reflete na nossa imagem e nós somos transformados. Aquele texto que nós já lemos, se a gente pudesse parafrasear ele, podia ser assim, olha, todos nós com o rosto desvendado, somos um espelho refletindo a glória do Senhor. E quanto mais nós refletimos, mais transformados na sua própria imagem nós somos, porque a imagem de Deus reflete na nossa. Então, quanto mais nós estamos submetidos à presença de Deus, mais transformação acontece na nossa vida. Então, o primeiro ponto aí desse capítulo, aí, só relembrando com você, para sermos transformados, nós precisamos contemplar. E o que é contemplar? Contemplar é simplesmente você estar diante dele, estar na presença dele. É como se nós estivéssemos ali, diante de um quadro da natureza, ali, uma paisagem bonita, e você fica ali de boca aberta, admirando aquela coisa maravilhosa. Assim acontece com Cristo. Quando nós estamos diante de Deus, na presença dele, contemplando aquela presença maravilhosa, aquele ambiente espiritual gostoso, poderoso, nós somos transformados. Por isso que é importante você estar na comunhão. É importante você não deixar de congregar, como a Bíblia diz lá em Hebreus 10:25, não deixemos de congregar. Pelo contrário, devemos sempre motivar uns aos outros para estar na congregação, porque aquele ambiente do culto, o ambiente da célula, você está ali contemplando o Senhor. E pelo simples fato de você estar ali, você está sendo transformado. Então o segundo ponto é, precisamos contemplar apenas o Senhor. Então a Bíblia deixa claramente, nos orienta claramente que nós devemos olhar apenas para o Senhor Jesus. Cuidado para que você não fique se avaliando, porque a religião, ela sempre fala que nós devemos nos avaliar nós mesmos. A religião nos ensina, olha, vê se você não está fazendo alguma coisa errada, vigia, olha isso, olha aquilo, cuidado. Mas a Bíblia fala que nossos olhos têm que estar apenas no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Muitas vezes nós caímos no erro, caímos no engano, olhando para nós mesmos, olhando para os nossos defeitos, olhando para nossas incapacidades, olhando para nossas fraquezas. Mas hoje eu quero desafiar para você, não olhe para o seu pecado, não olhe para as suas fraquezas, olhe para Cristo, contemple a Cristo, que seus olhos estejam firmes nele e você vai experimentar da transformação. Terceiro, contemplar é você ficar deslumbrado. É como eu disse agora há pouco, é como você estar diante de um quadro aí de um artista famoso, um quadro maravilhoso, lindo, apenas contemplando. E contemplar não exige esforço humano, é apenas você estar ali. É preciso apenas disciplinar para você não ficar distraído com outras coisas. Fica ali olhando para Cristo, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as ameaças do diabo, olhe para Cristo. E na quinta aula, só relembrando aí o que você viu lá também na quinta aula, que a vida cristã, ela não é uma religiosidade, porque a fé correta, ela vai produzir um comportamento correto. Às vezes nós aprendemos que as pessoas elas são acostumadas a pensar que o cristianismo é apenas uma religião, como qualquer outra, mas não é verdade isso. Porque cristianismo envolve você crer corretamente. Não é uma questão de se comportar corretamente, mas antes é uma questão de você crer corretamente, porque a sua crença é que vai determinar o seu comportamento e não o contrário. Então, quando você crê no seu coração de forma correta, isso vai gerar em você um comportamento correto. Não é que nós temos que ter comportamento errado, não é isso que eu estou dizendo, mas o comportamento é apenas uma consequência daquilo que nós cremos. Então, nós vamos ter um comportamento correto quando nós cremos corretamente. Porque todo comportamento, meus irmãos, é um resultado de algo que você crê. Então, o primeiro ponto aí é, viva no arrependimento.
E o que é o arrependimento genuíno? Né? Às vezes, quando nós falamos de arrependimento, você já vem na sua mente logo ali, né, uma atitude de quebrantamento, que é correto, que está certo. É uma atitude ali de humilhação, e também isso produz. Mas tudo isso é apenas um resultado de algo. O que é o verdadeiro arrependimento? Para entender isso, né, temos que entender que o arrependimento é uma mudança de mentalidade. É uma mudança radical de entendimento e de opinião. Quando nós renovamos nossa mente com a palavra de Deus, aí sim nós estamos no verdadeiro arrependimento. Interessante que Jesus, lá em Lucas capítulo 15, quando ele contou aquela parábola da ovelha perdida, acredito que você lembra dessa parábola, ele diz lá que ele contou essa parábola para ilustrar o verdadeiro arrependimento. Mas é interessante, né, que nada nos é dito ali sobre a ovelha, né? Lá chama a parábola da ovelha perdida. Mas a ovelha não é a personagem principal da história. Na verdade, ali devia ser a parábola do pastor, do bom pastor. Porque o pastor é que sente falta da ovelha, o pastor é que vai procurar a ovelha, o pastor é que deixa as 99 lá, né, no aprisco, né? Isso não é uma atitude nem comercial, né? Porque quem é que vai deixar ali as 99 à mercê para ir atrás de uma só? Talvez uma mente capitalista, uma mente voltada para o dinheiro ia pensar, não é um bom negócio, deixa para lá. É melhor manter as 99 aqui protegidas do que ir atrás de uma. Mas aqui não é a mentalidade humana, aqui é a mentalidade do bom pastor, que é o próprio Cristo. Então é o pastor, esse bom pastor aqui da parábola, ele aponta para o próprio Deus. A Bíblia fala que ele é que sai, que vai atrás da ovelha perdida, e quando ele acha essa ovelha, ele pega essa ovelha, coloca ela no ombro e traz, né, para fazer uma festa com seus amigos com muita alegria. Mas peraí, pastor, e a ovelha? Onde que ela entra nessa história? A Bíblia fala que ele contou essa parábola para ilustrar o verdadeiro arrependimento. Mas a ovelha, em momento nenhum, ela nem berra na história, né? Bé, Senhor, eu estou arrependida, bé. Não acontece isso. Ela simplesmente, qual foi o papel dela? Simplesmente deixou ser levada de volta. Então, arrepender verdadeiramente é você aceitar a oferta de Deus pelo seu pecado, meu irmão. Então você se arrepende quando você aceita que Cristo pagou o preço pelo seu pecado na cruz do Calvário. Então, quando você pecar, porque acredite, você ainda vai pecar. Nós ainda pecamos. Mas a atitude religiosa quando pecamos, muitas vezes é esconder, é fugir da presença de Deus. Não fuja. Se pecou, saiba que você tem um advogado, né, Jesus Cristo justo, que está diante de Deus, e ele intercede por nós. E o seu pecado, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Apenas receba o presente de Deus. Isso é o verdadeiro arrependimento. É a mudança de mentalidade. Opa, peraí, isso não convém mais, não combina comigo mais, porque Cristo já morreu por mim na cruz. Amém, queridos? Segundo, viva na justiça, viva pela justiça de Cristo. Interessante é que, né, a Bíblia diz que tanto Pedro quanto Judas, eles cometeram o mesmo pecado. Traíram a Jesus. Judas, né, traiu com um beijo lá por 30 moedas de prata. Mas Pedro negou Jesus também. Os dois, né, não assim, em linhas gerais, os dois traíram Jesus. Mas interessante é que Pedro ele se arrependeu, Judas não. O que mudou, né? Infelizmente, muitos são como Judas, eles querem fazer a justiça punindo a si mesmo. A Bíblia fala que Judas foi lá e se enforcou. Né? Ele viu que fez tamanha burrada, tamanha besteira, que ele não aguentou, foi lá e se enforcou. Né? Tirou a própria vida. E por que ele fez isso? Porque não aceitou o perdão de Deus. Então, ele resolveu se punir pelo erro. Mas a Bíblia fala que Pedro não. Pedro, apesar de ter negado 3 vezes, e até mesmo na última vez, até mesmo bravo, xingando ali, né, quando Cristo olhou para ele, a Bíblia fala que ele se sentiu amado, ele permitiu ser conquistado pelo Senhor Jesus. A Bíblia fala que ele arrependeu, chorou amargamente, ou seja, aceitou o perdão. Porque quando Jesus olha para ele ali, não foi com um olhar de condenação, mas foi um olhar de perdão. Então creia que o perdão, já há um perdão disponível para todo e qualquer tipo de pecado na sua vida, meu irmão. Então a mãe de todos os pecados é a justiça própria, quando você eu não mereço. O que eu fiz é errado demais, o que eu fiz foi feio demais para merecer o perdão. Isso é justiça própria. Deus resiste a isso. Mas quando você muda o entendimento, muda a mentalidade e entende que você é perdoado, aí sim você alcança o perdão. Terceiro, rejeite toda introspecção. O que é introspecção? É aquela
né, aquela tentação que nós temos de olhar para si mesmo. Né, de você, às vezes, ficar buscando algum comportamento bom em você, buscar alguma justiça própria. Cuidado com isso. Porque se você ficar se olhando, se analisando, né, você vai apenas encontrar angústia e condenação e morte. A introspecção ela é um tipo de justiça própria. É a carne tentando melhorar por si mesma. Não, meu irmão, a Bíblia fala que nós devemos sempre olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Não olhe para você mesmo. Não procure nada de bom aí, não procure. Simplesmente olhe para Cristo. Né? Reconheça que você de fato é um pecador, mas Cristo te amou de tal maneira, né? Deus te amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer por você. Então, aceite a oferta de Deus, que foi Cristo Jesus. Amém? E quarto, descanse no seu representante. Então, toda vez que, né, o diabo vem com acusação, ele é o acusador. Ele é o acusador, ele fica diante de Deus lá te acusando. Mas lembra-se que a Bíblia diz também, lá em 1 João 4,17, que, né, Jesus ele está lá intercedendo por nós. Lá diz, olha, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Então Jesus ele está nos representando diante de Deus e para Deus você é igual a Cristo. Se você está em Cristo, você é um cristão, você é filho de Deus também. E a Bíblia fala, tal qual Ele é, nós também somos. E para finalizar, creia corretamente e seja transformado. Então o cristianismo é uma questão de você crer corretamente. Creia naquilo que a Bíblia diz. Creia no que a Bíblia diz a seu respeito. Não é antes, né, uma questão de você se comportar, mudar o comportamento. O comportamento ele é resultado daquilo que você crê. Então, uma crença errada, ela sempre vai produzir um pensamento errado, um comportamento errado. Não existe uma crença neutra, né? Pois aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos, vai produzir em nós um resultado, um estilo de vida como resultado. Então, por exemplo, né, se você está ansioso, isso é sinal que há alguma crença errada na sua vida. Normalmente o que é isso, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, acredita que Deus somente vai abençoar se ela merecer, se ela fizer por onde, ela vai ficar atormentada de ansiedade, porque, poxa vida, mas eu não orei o suficiente, eu não fui bom o suficiente, eu não mereço o suficiente. Aí você vai estar sempre com um problema, isso que causa ansiedade, porque você na religião te ensinou que Deus só abençoa os bons, Deus só abençoa quem é santo. Aí você olha para si, pô, eu sou pecador, pensa as coisas erradas, não devia fazer, não devia pensar assim, aí acaba caindo na condenação e isso gera ansiedade. Então, o primeiro ponto aí dessa aula, só te relembrando, é a verdade e graça, né? Então, uma crença errada é aquela que não está de acordo com a verdade. Mas, pastor, o que é a verdade, né? A Bíblia diz que a verdade é o evangelho da graça. Lá em 3 João 1, diz assim, olha, o presbítero amado Gaio, quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre, né, pela vinda de irmãos, né, e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então João aqui ele está falando, né, que ele estava muito feliz, né, porque tinha um irmão lá que andava na verdade. Esse irmão chamava Gaio. E o que é andar na verdade? Então andar na verdade é você andar baseado na palavra. Andar baseado no evangelho da graça. Então letra A aí é todo comportamento é baseado em uma crença. Se nós cremos de maneira errada, o resultado vai ser um comportamento errado. Então não adianta tentar mudar seu comportamento sem primeiro mudar a sua crença. Então não existe, né, uma doutrina neutra, uma teologia neutra. Tudo aquilo que você crê, isso vai influenciar a sua vida. Então, né, a sua crença ela vai influenciar no seu comportamento. Letra B, estamos encerrando já. Então, atrás de cada pecado há uma maneira errada de acreditar. Ou há uma mentira que eu estou acreditando. Então, tem pessoas que pensam, né? Ah, Deus sabe que eu sou assim, que eu nasci assim, que eu não posso mudar. Mentira. A Bíblia diz que foi para a verdade, para a liberdade que Cristo te libertou. Então, não aceite ficar escravo de nenhum pecado. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu não dou conta, porque Deus sabe que eu sou assim, Deus me fez assim, não tem como mudar. Isso é mentira. A verdade é que foi para a liberdade que você foi livre. E se Cristo te libertar, verdadeiramente você é livre. Amém, queridos? Terceiro,
toda mudança começa na mente. Há um ditado aí que ele é muito verdadeiro. Lá diz, ó, se semeia um pensamento e colhe um ato. Semeie um ato e você vai colher um hábito. Semeie um hábito e você vai colher um caráter. Semeie um caráter e você colhe um destino. Ou seja, né? Às vezes o destino da sua vida começa com um pensamento. Se aquele pensamento ele é semeado, ele é praticado várias vezes, aquilo vai criar um hábito na sua vida. E um hábito repetido muitas vezes vai moldar o seu caráter. E o seu caráter vai determinar o seu destino. Mas veja que tudo começa com um pensamento. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos mudar o nosso pensamento, renovar a nossa mente. Romanos 12:2 diz, e não conformeis com este século, não se pareça com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então mudar a mente, letra D aí, é mudar as suas crenças, é mudar a forma de você crer. Então para ajudar as pessoas a mudar, você primeiro tem que ajudá-las a ver a mentira que muitas vezes está por trás, né, de algum comportamento dela. Então por isso que a Bíblia fala que nós não devemos conformar com este mundo. Jesus ele disse lá em João 8,32, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quinto, né, o termo bíblico para mudança de mente é arrependimento. E arrepender nada mais é do que você mudar a sua mente. Arrependimento é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de visão. Então, meu irmão, o verdadeiro arrependimento é reconhecer que nós, né, às vezes, estávamos acreditando numa mentira do diabo. Né? Ao invés disso, escolha a palavra. É por isso que Hebreus 6,1, para a gente encerrar, diz, é por isso quando da parte, né, dos princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, meu amado, letra F, mudança de comportamento é fruto de arrependimento. Então, quando você se arrepende, quando você muda a sua mentalidade, isso vai influenciar o seu comportamento. E por último, letra G, para sabermos, né, em que uma pessoa crê, basta observar suas palavras e suas ações. Porque as palavras, a Bíblia fala que a boca fala, né, do que está cheio o coração. Então, quando você tem convicções e crenças, você vai acabar falando aquilo. Então, aprenda a confessar o que a Bíblia confessa a seu respeito. Né? Confesse que você é justo, confesse que você é filho de Deus. Amém? Então, é só recapitulando aqui o que você já aprendeu na aula. Te espero daqui a poucas semanas de volta na sala de aula. Né? Anime o seu coração, não desista. Espero você lá. Deus abençoe sua vida. Fique na paz e até breve.